Mas as pessoas procuram mais para aprender ou por uma terapia também? A maioria das pessoas procuram para crianças ou adolescentes, assim, para aprender. Mas eu estou trabalhando bastante, assim, como uma terapia, que é isso que você falou. As pessoas falam, nossa, mas pintar é muito difícil e só sei desenhar boneco de palito, né? Que é o que todo mundo fala, né? Mas eu acredito que tem uma diferença, assim, de uma arte normal de uma arte cristã. Porque é uma arte como uma terapia, que é um lugar de você fazer um devocional com Deus. Então a gente não tem, eu tento quebrar um pouco na arte lá do estúdio, nas aulas, essa questão de comparação, de você querer fazer bonito. Por que você acha que você desenha mal? Porque você já viu alguém desenhando melhor que você. Então isso é uma comparação, né? Então assim, aí eu tive um sonho uma vez, porque eu também fico nessa comparação, porque perto da... A gente sempre tem, todo mundo tem, né? Você não se compara com o outro. Então eu vejo, a minha arte perto de outra arte, eu acho que a minha não vale nada, assim, é ruim e tal. E aí uma vez eu tive um sonho que Deus colava meus desenhos no céu, na parede do céu. Tipo, eu acho que nem tinha o Joaquim ainda, meu filho. Um pai assim que cola um desenho rabisco e é o melhor desenho do mundo, assim, mais lindo. E você põe na geladeira, assim. E eu tive esse sonho que Deus colava os meus desenhos na parede do céu. E aí, pra mim, tirou... Ah, não, que tirou, ainda a gente ainda luta contra isso, né? Essa questão da comparação. Mas eu tento levar para as pessoas isso, que quando a gente usa a arte para adorar a Deus, ele tá recebendo, é que nem quando você canta, se eu cantar aqui, nossa, vocês vão chorar, mas Deus vai se alegrar porque eu tô adorando a ele. Então o desenho é a mesma coisa, você tá desenhando pro seu pai. Então ele vai receber aquilo como, meu Deus, é o desenho do meu filho lá que tá fazendo um desenho pra mim, entendeu? Então muda totalmente a visão de eu não sei desenhar, de eu não desenho bem, eu não pinto bem. Você tá num momento ali de adoração, você pede pro Espírito Santo pintar com você, desenhar com você, tá um tempo ali com o filho, pai e filho, e você pinta aleatório, assim. Algumas pessoas vão saber desenhar melhor, vão pintar melhor e ok, e outras pessoas vão fazer uns desenhos abstratos. E eu sempre tenho um exercício que eu faço assim, principalmente aquarela, né, que é o principal que eu pinto, que eu gosto muito, que tem a água, você passa a tinta com a água e ela vai se formando. E eu falo, sabe quando a gente brincava assim de ver a nuvem no céu? Eu falo, o que é aquela nuvem? Ah, é um coelho, é um cachorro, e ninguém, só uma pessoa vê, assim. É a mesma coisa que a arte. Às vezes você olha uma arte, essa mesmo que eu falei que eu fiz o desenho às cegas antes de abrir o estúdio, eu mostrava para as pessoas e falava assim, gente, olha essa obra. Era como se Jesus estivesse abrindo uma porta e eu estivesse entrando. E foi bem na semana que eu cortei o cabelo, tava o cabelo curto e no desenho assim, meio leãozinho assim, tava o cabelo assim curtinho. E era como se Jesus estivesse abrindo a porta e me levando para dentro. Então, tipo, tirando aquela frase que eu falava que eu não posso e me conduzindo para o que eu posso. Eu posso ter um estúdio, eu posso acreditar, assim, o negócio vai se sustentar, né, dessa forma. E aí, essas artes, assim, que a gente tenta imaginar o que o Espírito Santo quer falar com você naquele desenho. Tanto que, normalmente, em conferências, a gente faz uma estação profética. Aí você vai lá, rabisca alguma coisa, ou faz um desenho, um coração com uma bolinha, entrega pra alguém. E a pessoa fala assim, meu Deus falou muito no meu coração com isso. Mas é um rabisco. Mas o Espírito Santo tá ali. A gente crê nisso, entendeu? Que ele vai te ministrar com um rabisco seja. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas é que esse coração com essa bolinha, minha mãe tinha uma tatuagem, um quadro, sabe? Uma revelação assim que você nunca ia imaginar que ia acontecer. E aí as cores que você usa, tal, eu acredito e ensino isso, né? Que a gente tem que acreditar que o Espírito Santo está falando ali, na escolha das cores, na escolha dos traços, você enxergar ali no meio de uma mancha de tinta alguma coisa que representa algo para você. E é muito legal, assim, vocês têm que participar de uma oficina dessa, porque você vai ver, assim, que saem umas revelações muito legais. Eu já tô me sentindo que eu nem pinto tão mal, assim. Aquilo que eu fiz muito legal. E aí, é você que não tá enxergando o que eu pintei. Mas é isso, esse desenho que eu pinto, eu falava assim, como você não tá vendo? E as pessoas falavam, Flávia, você tem muita criatividade, porque eu não tô vendo nada. Depois eu até desenhei, assim, mais direitinho por cima pra representar mesmo, e fiz um quadro que é Filipenses, tudo posso naquele que fortalece, que é quebrando esse hábito que eu tinha, que veio de algum lugar, de falar que eu não posso, né? Então agora eu posso tudo. Agora vamos para o podcast? Vamos fazer acontecer. Agora eu posso tudo. Onde Deus me mandar, eu vou, né? A música. E das aulas, assim, muitas crianças também procuram. E depois que eu tive o Joaquim, né, que eu falei, aí meu coração mudou, né? Nessa vez que eu fui falar com o pastor Giba, ele falou assim, você tem jeito de criança. Você tem gente de criança, eu tenho 40 anos, né? Então eu sempre tive a cara mais de nova.
você tem dia de criança, você fala criança, você tem que falar com criança. Eu me senti um pouco mal, né? Eu falei assim, nossa, eu acho que ele acabou comigo, não? De infantil. Eu saí de lá me sentindo um pouco mal, assim, eu acho que ele não tá botando muita fé em mim, não. Mas depois de alguns anos, eu tive meu filho e tal, e aí eu comecei a ter muito interesse nessa questão das crianças serem valorizadas na arte, né? Nas criações delas, porque eu falo assim que Deus já nos fez, Ele é o nosso criador, né? Por isso que a gente tem esse dom da criação, e Ele já nos fez original de fábrica gostando de pintar e desenhar. Já pensaram nisso? Dificilmente uma criança, como aprende na escola, começa a aprender rabiscando, pintando, desenhando. Por que isso? Tem um mistério aí em Deus, né? Por que Deus fez todas as crianças gostando disso? Ele podia ter feito as crianças já sabendo pintar, cantar, bater, sei lá, também bate, né? Fazer música, assim. Mas a maioria das crianças gostam de pintar e desenhar, e uma das primeiras habilidades que as crianças têm é pintar e desenhar. Educação artística é a matéria mais... Maternal até infantil, que é meu filho, é a educação artística. É a preferência que Vai tinha. se perdendo, né? Vai se perdendo. Eu uso sempre assim que a gente cresceu. Eu gostava de pintar e desenhar muito, assim, quando eu era bem criança. E aí depois você cresce, porque aí você tem que trabalhar, você tem que estudar, tem que fazer as matérias que são importantes, matemática, português, história. E educação artística é a que nem reprova. Sim, Entendeu? exatamente. Mas assim, a gente vai se perdendo. Eu tenho até uma arte que eu fiz lá pro projeto da Cracolândia, que era um diamante, era um outro sentido, você vê, depois, meu Deus me ministrou de outra forma. É um diamante e ele tá revestido de uma pedra bruta e tem uma pessoa lapidando, né, encontrando a pedra. E eu falo assim, Deus já nos fez, quando crianças, como uma pedra preciosa. E aí a nossa vida, tipo, normal, assim, traumas ou não traumas, né? A nossa vida, nossas responsabilidades, a escola, a faculdade, o trabalho, a responsabilidade que a gente é com casa, conceitos que a nossa família tem, enfim, tudo vai criando umas camadas. Só que qual que é a nossa busca? A gente ser lapidado e encontrar como Deus nos criou de verdade. Por isso que as pessoas hoje em dia são tão assim afincas a encontrar o seu propósito, porque o propósito está ali, debaixo de todas essas camadas que a gente pôs pela vida. Eu queria ser artista, sempre quis ser artista, mas eu fui ser publicitária porque eu achava que artista não era uma profissão. Meus pais falaram, mas vai fazer uma coisa que dá dinheiro, né? Aí eu fui fazer alguma coisa que era mais cara de profissional, assim, mais cara de adulto, né? Então a gente vai se perdendo e assim, graças a Deus, hoje estou encontrando ali a minha pedra ainda. E aí agora eu voltei, estou fazendo faculdade de artes visuais, que eu devia ter feito quando eu fiz publicidade. E assim, hoje eu quero me formar porque um dia Deus vai usar. Eu nem sei por que ainda assim estou fazendo, mas eu quero ter essa formação. E hoje eu estou buscando ali o que eu sempre gostei de fazer, né? Então hoje eu fui resgatada ali. Não que a minha profissão não gostava, né? Trabalhei muitos anos com publicidade, mas não era exatamente o que eu queria. E aí voltando nas crianças, assim, os pais têm que entenderem tudo isso que a gente está falando, por isso que é tão importante eu estar aqui nesse podcast. Muito obrigada pelo convite, para entender que existe sim um caminho em acreditar assim na arte das crianças, assim, tanto para chegar nesse momento que a gente falou que a arte se perdeu. A gente já nasceu com tesouros ali na nossa mão, gostando de arte, e se a gente não valorizar eles, fazerem eles acreditarem que mostrar pessoas bem-sucedidas, tipo Cobra, Aba no futuro ainda assim, né? Fazer, essa pessoa aqui se deu muito bem na vida, trabalhando com o que gosta, adorando a Deus, tal, com a questão das artes e tal. Mostrar para os pais que é possível acreditar nos filhos na questão de arte, por exemplo. E aí, o ano passado, eu lancei um livro que se chama 40 Devocionais Desenhando a Bíblia com os Meus Filhos, que é um devocional de 40 dias, e ensina passo a passo do desenho, sabe? Começa por aqui e tal, tem 3, 4 passos ali para as crianças desenharem e os pais acompanharem fazendo um versículo. Então, o mesmo quadro que eu tenho, por exemplo, dos balões, eu tenho um quadro lá que é o Olhe para o Céu, que é um versículo, Olhe para o Céu, e aí tem um balãozinho e a criança tem um versículo, o pai faz ali o devocional, o pai ou a criança, né, que já é maiorzinho, e a criança desenha no livro. Enfim, é uma forma da criança enxergar que em todas as coisas, nos desenhos, ela também pode adorar Deus. E aí, né, lá no estúdio eu tenho bastante procura assim, de crianças, né, dos pais querendo colocar as crianças para ensinar uma arte com propósito. Uma arte diferente do que às vezes ela aprende na escola, mas sim, enxergar de uma forma que ela pode adorar Deus. Tal. Sim. Então, é legal também essa questão de gerações, né? E eu vejo assim também que, além dessa
essa forma de adoração, a gente pode usar também como evangelização, como um instrumento de cura, né? Não sei se você já teve a experiência, você falou da sua, né? Mas de repente de algum aluno que o motivo de estar fazendo uma oficina, de estar pintando, e foi curado naquele momento, né? Sim. De fazer um quadro e de Deus ministrar no coração dele, é um marco na sua vida, né? Isso, não, tem bastante, assim, eu costumo dar oficinas em igrejas também para as mulheres, normalmente mais as mulheres, né? E aí você sempre vê assim, as pessoas sendo muito, enquanto elas estão pintando, estão chorando, Deus está ministrando o coração delas, né? Muitas eu nem vou saber o que é, como a gente estava falando, nem vou saber o que é, mas a arte, ela é usada até no meio secular como arte-terapia, né? Existe isso, assim. O ato ali de você estar pintando, assim, você consegue ter muito mais conexão com você, com o que você está pensando, do que você fazendo as coisas no dia a dia. Então, assim, eu acredito muito nessa parte de ser um instrumento de cura na vida das pessoas, tanto os cursos quanto a pessoa estar em casa mesmo e ter esse momento de pintar, de rabiscar o papel ali aleatório mesmo e ser curado. Então, eu acredito bastante, assim, tem bastante gente assim que a gente sente isso, né?